Olá a todos vocês, eu sou Valquíria Imperiano, sou a produtora e diretora da editora Cultive, e nós, uma editora que já faz alguns edição de livros, antologias, livro infantil, revistas, desde 2017. E nós publicamos antologias em apoio ao Instituto Cultive Brasil Suíça, e essas antologias e os livros de autores publicados em forma de papel e de e-book, livros infantis. Nós temos também livros solos, né? Além das antologias, nós também produzimos livros solo, produzimos também a revista Arte Plus, que é uma revista bilíngue, produzida em papel e também online. Além da revista online, a revista Cultive, que é uma revista gratuita, distribuição gratuita pela internet. Alguns livros infantis, com vários autores, e nossas antologias que reúnem autores de língua portuguesa e de língua francesa. Nós trabalhamos também, fazemos tradução, fazemos a diagramação das revistas e dos livros, e produzimos também livros e-book, para aqueles que se interessam, que hoje é um meio de publicidade do autor, né? O livro e-book, ele não substitui o papel, que todo mundo sabe, mas é uma forma atual que nós temos para divulgar o autor, que é muito mais fácil o acesso pelo mundo. É uma produção mais barata e não é assim tão perfeito quanto o livro e papel, mas é um veículo perfeitamente possível para se fazer a publicidade dos autores. Agora, nesse instante, nós estamos fazendo o lançamento do livro da antologia Cultive. É uma antologia produzida pela edição Cultive e com a participação de 58 autores do Brasil, que é a antologia Sobrevivendo à Covid. Essa antologia foi organizada pela Ângela Mota, da Associação Eco de Genebra, e ela reuniu 58 autores, e a editora Cultive produziu o livro, né, editou o livro, né, fez todo o trabalho de diagramação, de montagem do livro. E a capa foi feita pela artista plástica Tereza Pena. Esse é o livro, e que tem vários autores do Brasil e que se refere ao Covid, que logo no início do Covid do ano passado, quando a Covid apareceu, né? Então, assim, foi um susto para todo mundo. E dentro desse livro os autores colocaram todo o seu pensamento, né, seu estresse, né, essa surpresa de se ver de frente a um vírus desconhecido. Hoje já faz um ano, nós estamos mais acostumados, mas os prejuízos foram muito grandes. A maneira de escrever hoje talvez tenha sido diferente, mas aqui é um livro histórico que registra todo esse momento de descoberta, de enfrentar um vírus que
assustou muita gente, está assustando muita gente, está fazendo muito degá. Então, essa é a antologia que nós vamos apresentar agora, e alguns autores participaram enviando seus vídeos. Nós não temos todos os autores presentes, mas alguns autores estão representando exatamente esse livro aqui e o seu conteúdo. Aproveitem o que eles têm para falar, conhecer um pouco do pensamento desses autores e, se desejarem adquirir o livro, nós não temos muito, porque já praticamente esgotou, nós temos uns 10, 20 livros talvez. Então é só entrar em contato com a editora Cultive, www.salãodolivrodegenebra.com. É o site que vocês podem entrar em contato conosco. Muito obrigada. Bom dia, vindo aqui nesse vídeo para dizer primeiramente muito obrigado, Valquíria Imperiano, pela oportunidade de ter trabalhado com você, né, desenvolvendo a literatura e tentando trazer coautores para poder desenvolver o projeto do livro Sobrevivendo à Covid, que lançamos no mês de maio agora, né, de 2021. Faz um ano que estávamos trabalhando a proposta desse livro. Conseguimos reunir 58 autores que trouxeram testemunhos maravilhosos do trabalho, né, feito e realizado. Eu mesma, como enfermeira, pude também trabalhar e trazer a minha como diz, visão, né, desse trabalho de mais de um ano com a pandemia que estamos vivendo. Eu, como enfermeira, trabalhando aqui em Genebra, no hospital público, muita dificuldade, né, muitas tristezas, muitas percas. Então eu achei que era bom ter um livro para poder comunicar e falar desse sentimento em letras. E assim foi. Muitas palavras maravilhosas que fizeram mais de 200 páginas no livro. A antologia ficou linda. Eu queria agradecer a Valquíria Imperiano de todo o trabalho fornecido, mais a Débora Pio, mais a Maria Tereza, que fez uma capa maravilhosa no livro, e mais a todos esses coautores que fizeram que via essas palavras hoje. Esse livro virou um testemunho que está sendo compartilhado no mundo todo. Então, parabéns, Valquíria, pela iniciativa de fazer um salão online, primeiro salão do livro internacional. Eu acho que é assim, sempre maravilhoso. Vou estar sempre compartilhando esses projetos, tá? Muito obrigado, boa sorte aí nessa semana, né, de lançamento, e se precisar de mim, estou à disposição. Um grande abraço, pessoal, firme e forte, pensamentos positivos, que em breve essa pandemia vai terminar e que vamos conseguir recuperar nossas vidas. Um grande abraço. Olá, boa tarde. Autores da antologia Sobrevivendo à Covid. Eu sou a Valquíria Imperiano. Eu tenho muito prazer em estar aqui nesse lançamento dessa antologia e estar aqui com vocês, mostrando para vocês o trabalho que nós fizemos e colocando em evidência todos esses escritos, esses relatos, né, de saídos da nossa surpresa nessa situação do Covid que começou em 2020. Tive muito prazer em fazer esta antologia, produzir essa antologia, e os textos que estão aqui dentro são textos surpreendentes, muitos relatos tocantes, medo, alguns de aflição, outros de muita esperança, mas todos relatando uma situação de apreensão diante dessa pandemia que estava ainda se revelando, né? Nós ainda não estávamos preparados para seguir, para estar aqui ainda no ano de 2021, em face a essa situação que parece não acabar, né? O que achávamos que ia terminar em um ano já está se prolongando no ano de 2021.
As notícias são muito tristes, pessoas da nossa família, nossos amigos, pessoas conhecidas, gente que a gente acabou tendo contato através da internet, que abriu esse campo de comunicação, não é? Então, assim, tudo foi e está sendo muito doloroso para muitas pessoas. Uns estão sofrendo muito porque tiveram muitas perdas, outros sofrendo com a perda dos amigos, mas todos preocupados e todos procurando um caminho e uma saída para ficarmos livres e podermos nos contactar novamente. Tanto que hoje eu não estou com vocês presencialmente, porque confesso, eu não me sinto segura em sair, em me colocar no meio das pessoas. Eu ainda vou fazer a segunda vacina. A primeira que eu fiz não me deu uma total segurança, né? Meus anticorpos são muito baixos, anticorpo Covid, mas amanhã eu estarei tomando a segunda dose. Eu espero que assim a gente possa abrir a esperança e os caminhos para nos encontrarmos no ano que vem, talvez, não sei. Agora a gente fala sempre com interrogação e sempre com exclamação, né? Não estamos fazendo mais projetos, mas estamos procurando seguir nossas vidas da maneira melhor possível. Orando pelos amigos, orando por aqueles que estão em sofrimento, procurando dar apoio. Eu sou a Maria Inês Botelho, poeta, escritora, delegada da Cultivo para o Estado do Paraná, Brasil. Eu resido em Mandaguari, uma cidade com 34.220 habitantes. Nós estamos neste primeiro salão do livro de Genebra e Cultura Cultive para participar de vários momentos. Um deles é o pré-lançamento do meu livro Vida Integral. Ela fala de inúmeras facetas, de inúmeros posicionamentos na minha vida, na vida das pessoas, naquilo que a gente constrói, o que obtém, quem faz parte conosco desta caminhada e da subida em degraus. Também estarei numa mesa redonda com jovens escritores, ouvindo-os e dialogando com eles sobre a importância da escrita, da literatura na vida destes jovens. São adolescentes e isto é importantíssimo, porque além de desenvolver as questões nossas, de nossa língua portuguesa, trabalha-se o sentimento, as localizações geográficas, as mentes brilhantes que possuem a respeito de todos os aspectos de uma vida em comunidade. Estarei também em mesas onde teremos palestrantes, escritores, estarei mediando também mesas. Será e é um movimento importantíssimo de participação. Agradeço a Cultive e quero dizer que para mim é uma satisfação, uma honra estar trazendo o que eu sou, o que penso, o que faço e o que os outros fazem com a minha interação e a minha interação com os demais. Tenho uma participação na antologia Covid-19, coordenada pela Ângela Mota e editada pela Cultive. Tem um poema nesta antologia que trata da finitude de um tempo, a esperança posta no ar.
Mais uma manhã de um tempo incomum acontece. A porta ainda está fechada, as janelas estão cerradas, a vida continua sem cor, sem ritmo e sem som. A pandemia continua o seu caminhar. O limite de seu alcance ainda está sem findar. As pessoas têm em si o desejo para um bem viver e para o ritmo normal da vida voltar. Que saibamos tirar conclusões para um bem viver, respeitando a família, ao outro, a Deus. É preciso devolver ao mundo uma trilha iluminada, pelo sol, pela lua, pelas constelações estelares, pelo alcance dos nossos olhares. Abracemos o conceito cada vez mais do viver em comunhão tão caro a nós. Ser expostos para o viver pelo abraço, pelo contato direto nas ruas, estradas, por inúmeros caminhos. Sigamos as orientações divinas, científicas, humanas em suas essências e alcançaremos o não limite posto à alegria, à felicidade, à concretude do amor. Sejamos irmãos de coração e de raça, tendo um céu límpido em nossas vidas. As portas e as janelas se abrirão, deixando o amor novamente entrar e definitivamente se hospedar. Sejamos luz na busca pela saída desta não desejada escuridão. Olá a todos, meu nome é Selma Regina Relebus, eu moro na Noruega, sou advogada, sou uma das autoras dessa antologia sobre o Covid-19. O que eu gostaria de apresentar para vocês, e foi isso que eu escrevi no meu artigo, foi como a pandemia foi vivida aqui na Noruega. Eu tenho esperança de que as nossas experiências, as políticas que foram vivenciadas aqui, de alguma forma, possam ser úteis no Brasil ou à comunidade brasileira no mundo todo. Saudações a todas e todas que participam do lançamento da antologia Sobrevivendo à Covid-19. Meu nome é Manuel Fonseca, sou médico sanitarista e epidemiologista, membro da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia e moro em Fortaleza, Ceará, Brasil. Quando escrevi a crônica intitulada Quarentena, itinerário de uma viagem em casa, um ano atrás, descrevendo o cotidiano das vidas de Iracema, minha esposa e eu, em total confinamento, não imaginávamos que um ano depois viveríamos em nosso país uma verdadeira tragédia, onde mais de 14 milhões de pessoas foram infectadas e mais de 400 mil perderam suas vidas para a Covid-19, fruto da incompetência, irresponsabilidade e falta de compromisso do nosso governo para com as vidas da população. Se escrevêssemos a crônica agora, seria bem diferente, como escrevemos uma nova crônica intitulada Lições da Pandemia. E essas lições seriam, primeiro, a solidariedade humana como fundamental para salvar pessoas. Segundo, a necessidade do conhecimento científico, da ciência, e não do charlatanismo e de outros procedimentos que não salvam vidas. Terceiro, a necessidade dos países terem independência tecnológica para produzir seus próprios insumos, seus medicamentos e suas vacinas. Quarto, reconhecer a liderança da Organização Mundial de Saúde e a necessidade de ter serviços de saúde públicos, gratuitos e bastante ramificados para atingir a toda a população do país. Quinto, a necessidade de proteção e segurança para os mais vulneráveis. Sexto, a necessidade de ter condições de trabalho e proteção para os profissionais de saúde que estão na linha de frente expondo sua vida para salvar vidas. Sétimo, definir de que a riqueza, os bens materiais não nada diante de uma pandemia violenta, letal, que pode levar vidas
independente da origem das pessoas, independente da sua riqueza. Oitavo, um desejo de que não haja intolerância, não haja arrogância e que as pessoas voltem a ter uma convivência fraterna, uma convivência em que de respeito a todos, porque todos somos iguais. Nono, a necessidade de que os meios de comunicações falem a verdade. Não façam fake news, não façam provocações, não tenham desserviço à população. E, por fim, a necessidade de termos prevenção e amor para protegermos as pessoas. Como dizemos sempre, o isolamento social é importante. Nós tenhamos medidas protetivas, a mente aberta, o coração solidário. É isso. Meu nome é Manuel Fonseca. Bom lançamento do livro para todos. Chamo-me Manuela Bailão, tenho 65 anos e habito em Genebra há 38. Resolvi ficar aqui depois da reforma, porque tenho toda a família, os meus filhos, os meus netos, e são eles que me preenchem os dias e as minhas horas nestes tempos. Respondi ao convite da Angela Mota para fazer um pequeno texto em relação com a Covid e vou passar a ler dois ou três extratos desse mesmo texto. Ele aparece numa antologia que me parece muito rica em texto e muito rica em experiência. Passo então a ler. Tempos de incerteza. O ano de 2020 não começou sob os melhores auspícios. A nível pessoal, o primeiro trimestre do ano foi trazendo sobressaltos começados no ano anterior e que não estavam a ser facilmente ultrapassados. Mas a vida ensinou-me que há sempre luz no final do túnel, mesmo sabendo que um outro túnel, por vezes maior e mais escuro ainda do que aquele que atravessamos, possa estar no nosso caminho. Por isso, seguir em frente é o lema. Mais longe, na nossa casa, ficámos 3 a coabitar e a proteger-nos desse mundo exterior. A minha mãe, que veio viver connosco, o meu marido e eu. Fiquei feliz com isso, porque pelo menos tínhamos mimos e abraços entre nós. Aprendemos a fazer o melhor pão e as melhores sobremesas. Caminhámos juntos, cedo, evitando cruzar-nos com outros caminhantes, apressando do passo, quase sentindo-nos delinquentes por deixarmos o confinamento 1 hora por dia. E aquilo que muito receava aconteceu. A nossa enorme preocupação vinha já do mês de março, quando, pela Associação Reagir, nos vimos obrigados a anular o baile de primavera e continuou no mês de maio com a anulação da festa alentejana que estávamos preparando também. A única forma de angariar fundos para os nossos projetos são esses eventos. Foi um tempo de grande ansiedade pessoal e também coletiva, mas não baixámos os braços e, recorrendo aos amigos, conseguimos angariar o que possibilitou ajudar 11 famílias durante os 2 primeiros meses do confinamento. Omije pretoma britito aimi Hotuliope Omije pretoma britito aimi Chuteope, a saudação do nosso povo Puri. Eu sou da Wapuri, contador de histórias da Cuarune, a nossa associação editora, trazendo muita música e alegria para todos nós podermos cantar uma vida diferente, porque agora, durante esse período de pandemia, foi uma loucura. E aí nós começamos a repensar uma série de coisas. Foi quando
pintou a oportunidade de fazermos uma série de vídeos e também produzir alguns instrumentos musicais. Aqui é uma peça que se chama Viola de Taquara, criada pelos puris. Assim que chegaram aqui, viram, né, o estrangeiro tocar um violino. Pois é, então criou-se a Viola de Taquara. Oh, ororona gaento, ororona jobire batora vini jora. Gablô, 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 gablô. Foi então que surgiram outras possibilidades de criarmos instrumentos, como flautas doce, para nós adoçarmos ainda mais, um pouco mais esse nosso dia a dia. Foi assim que começamos a poder fazer esses instrumentos. Olha. Hey, hey, oh, hey, hey. Diretamente aqui da aldeia, nossa aldeia vertical, no centro do Rio de Janeiro, nós temos um conjunto de 20 apartamentos. Estamos aqui, isolados, mas nesse momento, muita criatividade para nós podermos percorrer esse momento aí de pandemia no mundo inteiro. Robuguri, Itaraji, Guaxantie, Guaxantie, Dawa, 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 ho! Oi pessoal, eu tô vindo aqui hoje a pedido da Valquíria Imperiano, que pediu para fazer um áudio e um vídeo que ela vai lançar no primeiro salão do livro que ela vai fazer esse ano, e ela vai lançar a antologia Sobrevivendo à Covid-19. Esse livro ele foi organizado com a edição da Cultivo, com a organização da Valquíria Imperiano, e eu só ajudei a convocar alguns autores e ajudei na divulgação e continuei aqui fazendo alguns lançamentos, porque infelizmente não podemos mais fazer vários lançamentos fisicamente nos países, mas estamos nos reunindo muito bem para fazer online, porque tem que seguir um novo fluxo de comunicação. E também queria dizer que esse livro, a ideia foi quando foi o início da pandemia, em março de 2020, quando tudo isso começou. Era um momento novo, onde não sabíamos como fazer e que me gerou muitas estresse e ansiedade, principalmente em mim, porque para mim era difícil como enfermeira ter que trabalhar com o meu trabalho de frente com os casos Covid e ao mesmo tempo manter a minha família tranquila, porque eu tinha medo de trazer o vírus para eles e eu não sabia o que eu trazia para casa e nem para os meus amigos. Então foi um momento de muito estresse em termos pessoal. E aí, graças a Deus, as coisas evoluíram e eu deixei aqui um testemunho. Estou muito feliz da participação de mais de 58 coautores, de brasileiros que estão espalhados no mundo e também de portugueses que se juntou a nós para fazer esse livro. Então vocês vão ler testemunho de vários coautores trazendo a experiência deles, e é um livro muito rico, onde se deixa muita boa mensagem. Então eu vou ler aqui um pedacinho só de um dos textos que eu escrevi no momento. Então eu vou compartilhar com vocês esse pequeno texto. Consciências dessa pandemia. Trouxe um modo de vida diferente, transportou um confinamento, encaminhou uma reflexão da importância de informar e ensinar, levou muitos trabalhos coletivos às comunidades para salvar vidas. Pessoas vulneráveis e idosas sem condições financeiras foram as mais tocadas, aumentou as desigualdades e as vulnerabilidades sociais decorrentes, desemprego, violência, falta de acesso aos serviços de saúde, crescimento da pobreza, impacto sobre a saúde mental e o bem-estar da população mundial atingida, acréscimo dos afazeres ao cotidiano, assistência e supervisão para a liberação da educação em casa para os filhos. Tempo de trabalho no hospital foi modificado, o serviço foi adaptado à crise.
trabalhos associativos de ajuda e apoio a quem precisava tomou frente. E o novo modo de comunicação online se desenvolveu. Assim o mundo mudou e o modo de vida também. Obrigada a todos vocês coautores que fizeram que hoje, no dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, podemos fazer o lançamento dessa antologia que leva o testemunho de vocês ao mundo. Grata. Olá, me chamo Daria Alva, cristã, sou de Belém do Pará, vivo aqui na Suíça já há mais de 30 anos, sou casada, tenho 2 filhos aqui e estamos aqui vivendo nessa pandemia que tocou várias pessoas. Não foi fácil para todos nós, perdi muita gente da minha família, amigos de infância, amigos próximos da minha família e eu tive a chance, que a Ângela me deu de eu escrever um texto, um pouco da história que aconteceu comigo, tá bom? Eu vou ler aqui alguma coisinha. Bom, eu vivo em Genebra com minha família, meu esposo e meus 2 filhos. Para minha família, que o tempo de confinamento foi normal, um cotidiano modificado com a presença de todos os membros em casa. Essa parte eu adorei, pois tinha a companhia de meu marido e fomos nós redescobrindo a cada dia mais e mais. Pois em 30 anos de casamento foi a primeira vez que ficamos tanto tempo juntos, num clima de amizade e companheirismo, curtindo a harmonia familiar. Obrigada. Eu sou Valdec Almeida de Jesus, poeta, escritor e jornalista, um dos coautores da antologia Sobrevivendo à Covid-19, organizado por Ângela Mota. Para mim foi um privilégio, um prazer reencontrar essa grande amiga, organizadora de antologias, envolvida com eventos culturais de Genebra, na Suíça, brasileira que vive lá, e participar com os autores e autoras, falando desse momento tão difícil, mas ao mesmo tempo com sopros de esperança, de sobrevivência e de partilha, porque a literatura é partilha, e conhecer os textos de outras pessoas também, e estar participando de vários eventos que ela está desenvolvendo para o lançamento e divulgação dessa obra, para mim é um prazer muito grande. No livro eu falo justamente sobre essa experiência do enfrentamento da Covid logo no início, das notícias, do medo, da ansiedade e da tomada de pé de que temos que nos proteger a todos e todas, porque apesar de já estarmos com vacinas pelo mundo afora, ainda tem muita gente a ser vacinada e essa pandemia não vai parar por aqui. Ela continuará e o combate terá que ser feito com informação, com cultura e com muito afeto. É com afeto que eu mando um abração para a Ângela Mota e para todos os autores e autoras desta grande antologia. Sobrevivendo à Covid-19. Um abraço e felicidades. Tempos de incertezas, tempos sombrios. Sidney França. Guerra longa que parece infinita. O mundo unido contra um único inimigo. Coronavírus, a mais nova luta. Mais do que nunca, promover o humanismo. O momento é de compartilhar valores. Milhões de infectados inspiram reflexão. Isolamento e distanciamento social. Se for preciso lockdown, vamos lutar até o final. Crise mundial, caos por todos os lados, caos na saúde, na educação, na cultura, caos social e na economia. Inúmeras perdas, famílias abaladas, tempos sombrios de tantas incertezas. É preciso se reinventar. Juntos sairemos mais fortes, encher os corações de esperança. Vai ficar tudo bem. O processo pode doer, mas o recomeço cura. Olá, Genebra, olá a todos. Hoje é um dia muito especial, o lançamento dessa
maravilhosa antologia com a participação de muitos autores de peso. E além disso, estamos comemorando o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Bem, falando sobre isso, escrevemos em português e eu gostaria de apresentar a vocês este texto que fala de um espaço, de um tempo e de uma experiência muito importante que marcou não só a minha vida, mas a vida de muitos. Uma viagem ao mundo que não conhecíamos. O encontro com um astronauta que também não conhecíamos. Esta crônica foi preparada com muito carinho para falar sobre a experiência dentro de um processo de transformação provocado por a pandemia do Covid-19. Assim, o astronauta entra na minha vida, me faz viajar, uma viagem espacial, ou que seria o mesmo dizer o regresso de um planeta bem distante, onde eu conheci, por exemplo, que o nosso planeta é muito generoso, que nos proporciona uma vida maravilhosa e que é muito importante valorizar tudo isso. Reconhecer a humildade do astronauta, o seu afã, a sua busca por prosperidade social, econômica, enfim. Este texto vai falar um pouquinho de cada coisa. Bem simples e muito rapidamente, vai contar um pouquinho sobre o desconhecido. Vai chamar a atenção sobre o medo. Vai plasmar a curiosidade e o cuidado. O cuidado que, como todos vocês já sabem, o cuidado à vida. Muito obrigada por estar aí, por ler os nossos textos e obrigada a todos por contribuir com a organização e gestão desta obra literária. Muito obrigada. Meu nome é Odenir Folador. Sou um dos coautores da antologia Sobrevivendo à Covid-19 e quero deixar registrado, neste momento, o meu soneto Pandemia Covid-19. Um dia a humanidade se uniu para vencer um letal inimigo, perigoso como nunca se viu. Levou milhões de vidas ao jazigo. Muitos, sem nem mesmo se despedir, choraram seus parentes à distância. Não havia meios de intervir, apenas o adeus junto da ambulância. Ações de proteção sempre citadas. Correria todo dia às farmácias, nos hospitais, as UTIs lotadas. Muitas fórmulas foram pesquisadas para criar vacinas com eficácia para uma humanidade fragilizada. Obrigado. Eu sou Renato Ames, artista plástico aqui de Barretos, interior de São Paulo. Eu estou aqui nesse balanço aqui, curtindo um final de tarde aqui em Barretos, calorento. Barretos é muito quente. E é uma grande satisfação estar participando desse livro, né, dessa antologia, Sobrevivendo à Covid. Eu tenho comorbidade, tenho asma, tenho problemas cardiológicos, inclusive recentemente tive que colocar um marca-passo. E é isso aí. Gostaria muito de estar presente no lançamento, mas infelizmente eu não vou poder estar aí com vocês presencialmente. Mas estarei de coração, em coração novo, né? Porque esse marca-passo tem regulado os meus passos. Então, devido à pandemia também, a gente tem impossibilidade de viajar, e senão eu faria força para estar presente a esse lançamento. Agradeço a Ângela pelo convite, e para mim é muito importante, né? Tá contando um pouco da minha experiência nesses dias que a gente tem ficado de quarentena, né? De quarentena não, de isolamento social. Nós podemos, né? Eu e minha mãe podemos, ela tem condições, eu sou artista, então não posso reclamar, e a gente não tem muitos gastos,
Então, nós estamos sobrevivendo sem trabalhar, ficando em casa. Um grande abraço e sucesso para todos aí. Sou Ingrid Setter Osvaldo, brasileira de Mandaguari, Paraná. Estou participando da antologia Sobrevivendo ao Covid-19, com uma poesia intitulada Um Inimigo Invisível. De repente, você, eu, nós, estamos vivendo uma pandemia no ano de 2020. A humanidade foi pega de surpresa e afligida por um forte e invisível inimigo. Chegou sorrateiro e silencioso, pôs o mundo em alerta. Cientistas, médicos e governantes se reuniram, discutiram as medidas a serem tomadas e seguidas. A desobediência acarretará a dizimação da raça humana. Os seres humanos foram obrigados a ficarem em casa. Os idosos e doentes, considerados grupos de risco, deverão sair de casa apenas em casos de emergência. A família agora reunida em casa. As escolas fechadas, os shoppings, academias e parques também. Viagens e visitas adiadas até a pandemia passar. Só o serviço essencial funcionando. O uso de máscara obrigatório. O abraço e o aperto de mão foram proibidos. Muitos perderam o emprego. A fome e o desespero bateram à porta. As redes sociais e os jornais deixaram o povo doente. O que fazer? Como agir? Como não sucumbir ao estresse? O ano de 2020 trouxe uma pandemia. Por isso estamos vivendo sobre novas regras. Não estou com medo, mas respeito. Continuo minha vida, agora com cuidados redobrados, com a higiene e o contato pessoal. Seleciono notícias, vídeos e conversas. A vida em isolamento exige objetivos a alcançar. A realização de projetos com data marcada para acabar. O uso das mídias com sabedoria e moderação. Mas, se trabalhar for preciso, evite aglomeração. Máscara no rosto e álcool em gel na bolsa, à mão. Beijinho e aperto de mão é coisa do passado, mas que deverá ser retomado no futuro. Não deve ser esquecido, não. Ocupe-se, não fique parado. Estude, que o amanhã logo vem. Ele não pode te pegar despreparado. Curta a vida, com limitação e muita sabedoria. Não tenha medo e respeite nosso novo invisível inimigo, o coronavírus. Ele é forte, invisível e insistente. Por isso, não demole não e proteja-se. Ele está à espreita. Entre em nossa casa sem se anunciar. Seja esperto e não vacile não. Siga todas as recomendações levantando uma barreira para que ele não te alcance. Atenção! Cuide-se, previna-se, proteja-se. Viva a vida, viva o amor, viva a amizade. Uma nova era já vem e ela nos encontrará são e salvos, fortes e sadios e preparados. Obrigada. Olá, me chamo Roger Ornelis, sou advogado, membro do Partners of the Americas. Atualmente exerço o cargo de gestão pública
no município de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. E sou autor do texto O Espírito do Voluntariado, o qual faço uma breve explanação. Todas as noites, ao me deitar, converso com Deus. É neste momento do dia que reflito e me questiono se estou de fato sendo útil, se faço minha parte para tornar o mundo um lugar melhor. E peço para ter condições de perceber se o meu papel está sendo executado de acordo com meus valores e princípios, e para que eu possa atender o máximo de pessoas que cruzem o meu caminho. Essa conversa e reflexão não é em vão. Sempre acreditei que a mudança que queremos para o mundo começa por nós. Se quero uma sociedade melhor para o meu filho, não devo esperar, e sim fazer a minha parte e incentivar para que os outros façam a sua. O saldo de quem faz um gesto voluntário de doação de tempo ou de recursos é sempre positivo. Sei que a minha pequena atitude pode ter um grande resultado para quem é impactado por ela. Pode transformar uma vida, uma comunidade e o mundo. E em momentos como os que vivemos em 2020, no qual a pandemia do coronavírus nos fez refletir sobre o nosso papel na sociedade e a nossa responsabilidade individual para com todos, é transformador. Que possamos contar outras histórias de vida transformadas por gestos simples e gratuitos. E que o distanciamento seja uma reaproximação com esse espírito cidadão e voluntário. Eu participei também, apesar de ter sido a elaboradora do livro, com a editora Cultive, e eu participei dessa antologia na página 135. E eu escrevi o aniversário funesto. O título é meio pesado, mas eu acho que dá uma ideia do que é sofrer em tempos de morte. Vou ler um trechinho. 11 meses, dia após dia, o sol nascendo, o sol se pondo, e eu sentada à mesa, acompanhando fatos pela TV e pela internet, olhando pela janela a chuva inundar o meu jardim, e em seguida presenciar o sol aspirar a água. A cada dia, uma esperança nos supria as más notícias. Acordamos, eu e meu marido com o pensamento: hoje teremos boas notícias, hoje teremos soluções concretas. O sol sobe e morre a esperança na escuridão da noite. Eu evito dormir, pensando que assim aumentarei o tempo para que as soluções cheguem antes que o ano termine. Antes que a desesperança me aborde. Deito-me tarde, durmo pouco e sonho pouco. Estou confusa com as notícias, com as disputas, com as incertezas políticas, com as pessoas sem rumo falando na internet absurdos incompreensíveis. Estou perturbada com tantas postagens no meu Zap, trazendo mensagens que não têm nada a ver comigo, com o meu pensamento, com a minha realidade. Estou meticulosa com o que eu digo, com o que respondo. Todos estão nervosos, apavorados, sensíveis e incoerentes. A Covid está nos empurrando num abismo de discórdia e de agressão verbal. Não posso suportar essa histeria, essas divergências de opiniões. Quem diz o certo ou o errado? Não sei. Só sei que estamos todos no mesmo barco furado. Março despontou com regras e notícias assustadoras sobre um assassino chinês. E o povo e o governo do mundo inteiro perdidos, desorientados, sem saber como combater o inimigo invisível. Pressão, medo, lockdown. A solidão se abateu sobre os vivos e também sobre os mortos transportados em caminhões militares para serem cremados sem cerimônia, nem parentes orando por eles. A culpa era dos chineses em alguns países.
era da poluição para outros, era castigo de Deus para outro grupo, era do governo para muitos. Complô mundial criado pelos donos do mundo com a intenção de dominar a humanidade que já dominam. Outra interpretação. O povo começou a bater panelas, a cantar, a orar nas janelas. A janela tornou-se a porta de liberdade. Meio de comunicação entre as pessoas que podiam se exprimir sem máscaras, podiam cuspir o vírus no ar para caírem nas ruas vazias e contaminarem o asfalto, ou as baratas, ou os ratos. As ruas das cidades pareciam imagens de cidades durante a Segunda Guerra Mundial, que eu vira em fotografias antigas. O silêncio era assustador. Eu tinha a impressão de que havia um vírus na rua com um dedo no botão pronto a acionar uma bomba nuclear e liquidar com a humanidade. Uma vez saí tarde da noite para não cruzar pessoas. Precisava ir à Associação Cultive, pegar as faturas para pagar. Vesti-me com luvas de borracha, máscara, chapéu, para não contaminar meus cabelos. Armei-me com um frasco de álcool. Eu era um fantasma nas ruas fantasmagóricas de Genebra. Nem um carro, nem pessoas, nem ônibus, nem o trem. Tive medo. Foi assustador. Apressei-me para terminar a minha missão. Voltar para casa e ver gente pela televisão, que não mostrava outra coisa senão notícias sobre a Covid. É um trecho do meu texto que fala no passado. Hoje mudamos a maneira de estarmos lidando com o Covid. O lockdown está menor, não tem mais ruas tão vazias, as pessoas estão desesperadas para se encontrarem, mas nós sabemos que essa Covid, ela não esvaziou, não saiu das ruas, ela circula entre nós. E apesar de usar no passado, tudo essa angústia do passado, ela ainda é presente em nós, em muitos de nós. Espero que esse livro seja uma maneira de apenas ver o passado dentro de alguns anos. Será uma lembrança amarga, mas ao menos ela está registrada. Muito obrigada a todos vocês que participaram dessa antologia. Muito obrigada a Ângela pelo apoio. Foi muito complicado o que nós fizemos, teve bastante trabalho, mas ela saiu bem. Boa tarde a todos vocês e aproveitem bastante. Um pouco de flores para alegrar os nossos dias.